Fala, rapaziada! Faça a inscrição no canal do Cereto. Já fez a inscrição? Faça a inscrição no canal do Cereto e já chegando com a voadora do like. Like. É isso aí, rapaziada. Deixe o seu like e confere aí a principal notícia do dia, que é a seguinte: o Gabriel Pereira vai renovar o contrato com o Corinthians, tá? O Gabriel Pereira vai renovar o contrato. Faltam poucos detalhes para essa renovação, mas o Gabriel Pereira deve renovar o contrato por mais 4 anos, o que não significa que ele vá jogar no Corinthians por 4 anos. Mas as negociações já estão avançadas para a renovação da principal joia das categorias de base do Corinthians, o xodó da torcida corintiana, o GP, o Gabriel Pereira, que faz mágica com a perna esquerda. Acontece o seguinte: o contrato dele termina no dia 22 de março. 22 de março é que termina o contrato do Gabriel Pereira. E ele já pode, se quiser, assinar o contrato com outra equipe e no dia 22 de março sair de grátis, de graça, né, para outro time, para outro clube, sem que o Corinthians ganhe um tostão para isso. Por isso que é importantíssimo que o Corinthians renove o contrato do jogador, até para garantir a multa rescisória em caso de negociação do Gabriel Pereira. Por exemplo, em janeiro tem a janela de transferências para o futebol da Europa. Não é uma grande janela em janeiro, mas é muito possível que o Corinthians receba propostas para negociar o jogador. O Gabriel Pereira recebe, pelo que eu tenho de informação, algo em torno de 12 mil reais por mês no Corinthians. 12 mil reais por mês. O Corinthians está oferecendo ao jogador um contrato de 100 mil reais por mês. Convenhamos, é um aumento muito importante de salário, hein? Você ganha 12 mil reais. 12 mil reais já é um belíssimo salário, né? Mas 100 mil reais é um ótimo salário. É que se você comparar o salário dele em relação ao Jonathan Cafu, por exemplo, o Jonathan Cafu dizem que recebe 200 a 300 mil reais. Aí também é brincadeira, né? Quem contratou o Jonathan Cafu para receber 300 mil reais? E o Corinthians ainda paga o salário do Jonathan Cafu, que está lá no Cuiabá, emprestado. Mas o Jonathan Cafu é outra história. Então a proposta do Corinthians para o Gabriel Pereira é de 100 mil reais para a renovação e mais 1 milhão de reais de luvas. As luvas são um bônus pela renovação de contrato, e esse 1 milhão de reais de luvas seria diluído num período de 4 a 5 anos de contrato. A informação que eu tenho é que a renovação será por 4 anos de contrato. Essa é a proposta do Corinthians, tá? 100 mil reais por mês, mais 1 milhão de reais de luvas, que é o bônus para você assinar a renovação de contrato. Acontece que o Gabriel Pereira, através do seu empresário, está pedindo 3 vezes mais. 3 vezes mais. Ele está pedindo 300 mil reais. O garoto de 20 anos de idade, a joia do Corinthians. 300 mil reais para assinar o contrato. E existe essa negociação. O Corinthians está querendo oferecer 100 mil, o Gabriel Pereira está pedindo 300 mil. O Corinthians é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador. Então isso também está pegando, porque o Corinthians não é dono dos 100% dos direitos econômicos do jogador. 30% dos direitos econômicos, naquela pizza, né? 30% pertencem ao Guarani de Campinas. O Gabriel Pereira, pouca gente sabe, mas ele foi revelado nas categorias de base do Guarani e foi contratado pelo Corinthians em 2018, ainda nas categorias de base. Mas nessa renovação de contrato, o Guarani também está entrando nessa negociação.
Se fosse 100% dos direitos do Corinthians, a negociação seria mais fácil. Mas não é. De qualquer maneira, a direção corintiana está otimista em relação à renovação de contrato. Porque, por exemplo, o Duqueiroz já renovou o contrato. Estava na mesma situação que o Gabriel Pereira, né? O Duqueiroz, esse já renovou o contrato. O Duqueiroz, que inclusive, o Duqueiroz renovou o contrato até dezembro de 2024, né? O Duqueiroz renovou o contrato até dezembro de 2024. O Gabriel Pereira, a proposta do Corinthians é para que ele renove o contrato até dezembro de 2025. E tem o seguinte, eu falei da multa rescisória, né? A multa rescisória do contrato do Gabriel Pereira deve girar em torno de 30 milhões de euros. Pelo menos 30 milhões de euros. O que seria algo em torno, se eu não tiver errado na conta, 200 milhões de reais. Porque o Corinthians quer se proteger de uma possível negociação do jogador e quer, inclusive, faturar com o jogador. Porque se o Gabriel Pereira, em caso de negociação do Gabriel Pereira, seria a maior negociação financeira da história do Corinthians, superando a negociação financeira do Pedrinho, que foi negociado para o Benfica por 100 milhões de reais. O Gabriel Pereira seria negociado pelo dobro, 200 milhões de reais. O Corinthians tem, inclusive, um planejamento, faz uma projeção para negociar jogadores ainda nessa temporada, 90 milhões de reais em jogadores. O Corinthians faz essa projeção. Para terminar, para fechar o balanço no azul. Né? Outros jogadores podem ser negociados, por exemplo, o Piton pode ser negociado, o Raul Gustavo pode ser negociado. Jogadores que o Corinthians tem 100% dos direitos econômicos. O Gabriel Pereira pode ser negociado. Mas antes disso, o Corinthians precisa renovar o contrato do jogador para ele poder ganhar alguma coisa nessa negociação, nessa multa. Mas a informação que eu tenho é que ele está muito próximo de uma renovação de contrato, então a renovação de contrato seria por mais 4 anos. O Corinthians está oferecendo 100 mil reais por mês. O Gabriel Pereira está pedindo 300 mil reais. Certamente vai ficar, né, o Corinthians deve fechar ali por 150 mil reais, 200 mil reais. Eles vão chegar num acordo. E ainda 1 milhão de reais de luvas, que são o bônus para que o jogador renove o contrato. É isso, meus amigos. Faça a inscrição no canal do Cereto, faça a sua inscrição, deixe o seu like, faça o seu comentário e me segue lá nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau.